Olá, bom dia. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei regulamentando a profissão de artesão e determina que haverá políticas públicas de apoio, crédito, aperfeiçoamento para esses profissionais. Aqui em Natal, de 19 a 21 de outubro, acontecerá a 7ª edição do Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos do Brasil, para contribuir com o futuro da profissão e estabelecer os rumos da categoria. No Diálogo Plural de hoje, nós vamos conversar com Márcia Oliveira, que é secretária da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Rio Grande do Norte. E ainda contamos com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, Márcia. Bom dia, Rebouças. Bom dia a todos. Bom dia. Márcia, quando a gente fala em artesanato, em artesão, a gente pode se remeter que eu acho que se a gente voltar na história e bem no passado, acho que o artesanato, o artesão seria, digamos, a profissão mais antiga do mundo? Milenar, né? Que antes de Cristo já existia a profissão, né? Já existia o homem na terra e ele sobrevivia fazendo suas vestes, seus sapatos, né? Suas lanças e outros pretextos deles, né? Exatamente manualmente. Então, realmente é uma profissão milenar antes de Cristo. Digamos que mesmo até antes da Revolução Industrial, quando se fazia tudo era manualmente, era o artesão que se fazia. Exatamente. E essa luta que vocês estão travando lá para o Congresso Nacional, quanto tempo durou essa regulamentação da profissão de artesão? Como foi esse processo para a aprovação dessa lei? Bom, foi um processo difícil, porque existe a questão política, né, partidária. Há 35 anos que a gente vem nessa luta, a lei ela foi... em 89, a gente tentou entrar, se você vir que pelo histórico da APL, ela recebeu diversas emendas, e aí quando foi em 2010, a gente conseguiu reverter, né, com um parlamentar da Paraíba, e aí a gente conseguiu fazer com que a gente tivesse esse avanço. Mas não foi fácil, nós tivemos que participar de diversas manifestações. Foi quando se criou esse ano, através, né, da senadora, uma frente parlamentar mista, tá certo? Para que a gente desse condições de apoio a essa lei, mas, tá certo? A senhora acha por que a resistência de uma profissão que, digamos assim, não é tão... não traz nenhum malefício à sociedade, quer dizer, desenvolve até a cultura dos estados, né, para os seus estados, divulgando até um país na questão econômica, e por que teve essa resistência desde 89? Bom, o programa de artesanato, ele tem um programa nacional, que ele era dentro do Ministério do Trabalho, depois foi para o Ministério da Ação Social, na época do Collor, tá? Quando o Collor saiu. Então, o programa, ele ficou, quando houve aquela situação, o programa ficou desagarrado. E aí se repensou, quando veio Fernando Henrique, que se colocou no Ministério, no MIDIC, no Ministério de Desenvolvimento, né, de Comércio Exterior. E aí ficou lá como um programa. Não foi como secretaria, nem foi como como um programa. Um programa é o quê? São ações. Então, não teve a sensibilidade, as pessoas que assumiram o programa, de tentar lutar para que houvesse essas políticas, né, que a lei está lá dizendo. Então, assim, a intenção do programa era eles mesmos tentar fazer com que eles procurassem a lei para poder, o executivo, levar para o legislativo. Só que eles não tiveram nenhum interesse. E aí o artesão ficava desprovido de todos os benefícios que poderia atender e que vai atender. Então, quando chegou agora a presidente Dilma, houve aquela mudança, foi criado um ministério extraordinário, que é a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, e colocaram o programa para lá, que também não atendia às nossas demandas. E aí foi onde houve os embates, né, as questões de que eles não queriam atender alguns artigos que estavam dentro da lei. Mas a lei, ela precisava ser aprovada do jeito que está, como todas as outras PLs que existem, que são criadas, né? E que depois se amolda, depois né, vem a sua... Então, a secretaria ela não tinha interesse. Por quê? Porque existia também a questão do microempreendedor, onde a secretaria atende,
né, essas situações, e a gente ficava numa situação de que eles não queriam. Eles realmente se reportaram em diversas vezes contra o artesão. Era sempre colocado em segundo plano. Em segundo plano, porque a secretaria realmente não atende a demanda nossa. Então, foi quando a gente começou a lutar, enfrentar e colocar a parte política, partidária na frente para poder a gente conseguir chegar até onde nós chegamos. Rebouças. Márcia, com relação ao Congresso Nacional da Profissão de Artesão, que será realizado a partir de amanhã aqui em Natal, quais são os principais temas? Qual é o interesse da categoria em discutir? Vamos discutir o quê? Bom, a categoria, ela já vem, esse congresso, ele é de 2 em 2 anos, a gente já sai com, cada congresso que termina a gente já sai com o estado. Em 2013 a gente foi no Espírito Santo e já saiu o Rio Grande do Norte eleito para sediar o congresso. A categoria hoje, ela luta por uma Secretaria Nacional do Artesanato. A gente sabe que a conjuntura hoje existente é muito difícil, mas há muitos anos que a gente vem nessa luta. Inclusive o ajuste fiscal do governo, apresentado pelo governo Dilma, aponta no sentido de cortar ministérios, secretarias, e você reivindica isso. E a gente ainda vai reivindicar e a gente ainda vai continuar reivindicando. A gente não sabe quando, mas eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente busca esse sonho e acha que o sonho é realizado. Como hoje, há 35 anos, a gente lutava pela essa lei, que foi um sonho de todo mundo, que uns já morreram, outros não conseguiram chegar a atender, né, sentir o que é isso, mas é um sonho, a gente não pode desprezar, né? Mas a gente sabe da situação hoje no país. Mas isso não quer dizer que a gente vá desistir, né? Então, hoje a gente está com os grandes... Existe uma deputada, que foi uma das que realmente, que é do Pará, que o Pará realmente é um potencial em termos de cerâmica, né, o produto, a tipologia cerâmica, que nos apoiou na questão também da aprovação para que saísse de uma comissão. E hoje ela, como auditora fiscal, como também faz parte do conselho, vai nos proteger na questão da seguridade social e na isenção fiscal. Porque hoje existe muitos estados, para você sair daqui com o artesanato para comercializar, é tributado. Então, a gente não pode acontecer isso. Uns e outros não. Como é que a gente existe um Brasil e que alguns estados ele tem uma lei estadual onde barra a entrada do artesanato, tá certo? Então, um dos pontos maiores vai ser a isenção fiscal e a seguridade social diferenciada para o artesão, que é a previdência social. Isso é uma luta, eu acho que realmente titânica, digamos assim. Vai ser. Mas quando a gente fala sobre a associação, vamos falar um pouquinho sobre a associação aqui no Rio Grande do Norte. Quais são as grandes dificuldades? A nível nacional, eu acho que se reflete essa questão aqui a nível local no Rio Grande do Norte. Qual é a dificuldade que o artesão tem, passando por esses tantos governos que tem aí, que prometem e não cumprem? A dificuldade realmente é grande. A gente procura, sempre que tem uma eleição, a gente procura os candidatos e apresenta nossas propostas. São propostas que já vêm, que não precisa mudar, é a necessidade nossa. Tá? Então, a gente entregou ao novo governo propostas e a gente sabe da dificuldade, a gente não é tão insensível, sabemos da dificuldade. Mas o que a gente quer é conversar, eu acho que é diálogo, tá certo? Eu acho que o governo ele não pode trazer de cima para baixo, ele tem que levar de baixo para cima, só chuva, né? Que vem de cima para baixo. Tem que então, discutir com a categoria, que é isso o embate que hoje existe. O Programa Nacional do Artesanato, ele não discute com a categoria, ele discute com os técnicos. E técnicos, às vezes, não entendem a nossa situação. Então, é isso. As associações hoje, elas estão um pouco daqui do Estado, vou falar no Estado, esfaceladas, né, elas estão dispersas. Por quê? Porque não houve um plano de desenvolvimento nesses 20 anos. E os 20 anos cooperativas? As cooperativas também, elas estão no mesmo patamar. As cooperativas, elas estão no mesmo patamar. Por quê? Porque não houve esse plano, não houve esse suporte, não houve... Os governos que passaram, eles só pensavam tudo bem na comercialização, que é o grande
vilão assim para atender a necessidade da barriga do artesão. Márcia, eu vou pedir só um minutinho que a gente terminou Certo. esse primeiro bloco, esse tempo já se esgotou, e é interessante a gente continuar exatamente tratando desse assunto, que é a necessidade do artesão local e mostrar como é que vocês já estão se organizando para que possa superar todas as dificuldades. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a profissão de artesão, com a presença da secretária da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Rio Grande do Norte, Márcia Oliveira, e ainda contamos com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste RN. Márcia, vinha falando no bloco anterior sobre a questão da situação do artesão aqui no Rio Grande do Norte, e o Rebouças perguntou sobre a questão das cooperativas também. Como é que está essa situação? Vem uma situação difícil, como é que vocês estão fazendo para se recuperar? Bom, com esse congresso, né, amanhã, que vai ser discutido também o fortalecimento, né, das associações, cooperativas, sindicatos, das federações. Então, assim, nós vamos tirar um plano para que seja levado ao governo federal para que atinja todos os estados. O meu estado é um estado atípico, realmente há 20 anos que a gente vem nessa situação, vem tentando mudar, vem tentando mostrar qual seria o caminho para poder, né, o governante, ele verem que realmente é aquilo que o caminho. Porque os técnicos, eles são técnicos, mas às vezes eles imaginam a cabeça deles. São técnicos de gabinete. De gabinete, são de escritórios. Ele não sabe das nossas necessidades, ele não sabe o que a gente sente, tá certo? Então, assim, precisaria ter diálogo, sentar conosco, e exatamente a gente mostrar. Eu sei que talvez a situação seja de estrutura econômica, mas isso não impede de que a gente faça o plano. O plano tem que ser feito, a gente não pode ficar somente com coisinhas pequenas, tá certo? Atendendo a uns e as outros, e o Estado como um todo. É interessante, mas que o governo do Estado, quando faz propaganda no exterior, coloca geralmente o artesanato como uma fonte de economia para atrair o turista. Coloca lá fora, mas em contrapartida, dentro do Estado, você não vê esse investimento. Existe, assim, pontuais, né? A Secretaria de Ação Social, onde está o programa, está fazendo ações pontuais, que são exatamente as ações de pequenas feiras, que realmente é uma coisa que o artesão tem interesse. Por quê? Porque atende a necessidade dele, do bolso dele, né? Mas isso aí não é uma ação macro para atender todo o artesanato dentro do Estado. Nós precisamos sentar, nós precisamos conversar e ver qual a melhor forma de fazer um plano. Se ele tem 4 anos, vamos trabalhar esses 4 anos. Em todas as regiões do Estado. Em todas as regiões do Estado, nós temos 10 territórios que são distribuídos por territórios. Né? Cada território ele tem uma quantidade de município e vamos trabalhar. Isso já foi feito, já foi entregue a ele, já foi entregue à secretária, para que se faça um seminário em cada território com esse município e mostrando a necessidade daquele município. Eu acho que isso não é tanto, não é muito, e ali trabalhar as metas. Né? Eu não preciso trabalhar esse ano, tudo bem, foi o primeiro ano de governo, a gente entende, a gente conhece, é difícil, mas vamos trabalhar por meta. Qual a região que a gente pode trabalhar isso? Fazer o seminário, mostrar ao artesão que a gente precisa estar unido, precisa estar na associação, precisa estar na federação, tá certo? Porque isso é um fortalecimento. Eu não posso trabalhar com o individual. Hoje, nosso país tem que trabalhar com o coletivo. Você veja, existe a economia solidária que trabalha o coletivo. Então, precisamos que haja união, o esforço do poder público, do gestor público, para que isso aconteça. Rebouças. Márcia, em relação ao individual, a categoria já entendeu que é necessário a associação, a cooperativa, a federação, a organização nacional, o congresso da categoria. Como é que se dá esse processo de consciência política, a política no sentido da política do artesanato, da profissão, nessas associações e nessas cooperativas? A assembleia, tem discussão em relação à produção, o escoamento do produto, a venda? Como é que é feito esse debate nas categorias, nas instituições como as cooperativas e as associações? Bom, as cooperativas, elas são obrigadas a ter suas assembleias. Democráticas. Né? Democráticas, né? Livres de adesão e tal. Então, a gente
anualmente existe a Assembleia Geral, que a gente passa toda a situação anual do que acontece nas cooperativas, né? Principalmente na cooperativa. Então, as associações, ela já têm um tipo diferente. Ela também tem suas assembleias, mas ela não segue o ritmo mais burocrático de cooperativa. A cooperativa, ela vive num âmbito de burocrático e jurídico que elas são hoje obrigadas a fazer suas assembleias. Saiu uma NC da Junta Comercial, né? Vem do governo federal, que hoje nós somos obrigados a fazer nossas assembleias e registrar na Junta Comercial. Você veja a situação que é hoje o nosso país. Né? Às vezes tem cooperativa que ela não tem condições de ir para a junta registrar o seu balanço, registrar a sua ata de assembleia, mas hoje nós somos obrigados, se quisermos existir e quisermos estar realmente na ativa. Já a associação, ela diverge um pouco. Por quê? Porque ela não tem um poder de comercialização. E a cooperativa tem. Né? A gente tem, a lei ampara a comercialização. A associação não. Então, é menos burocrático. Mas, nesse caso aí, as associações também se reúnem. Aquelas que realmente querem participar, querem estar dentro de todo o âmbito, elas realmente se reúnem. Só que existe um problema, que é a formação. Para que isso aconteça, que o artesão que está dentro da entidade tenha consciência, ele precisa ter uma formação. A formação de quê? Ele, como artesão, ali dentro da associação, ele junto, ele unido, ele é mais. E, às vezes, não existe essa consciência. Quanto ao individual, houve aquela política, a política SEBRAE, que trabalhou o MEI, e hoje o individual ele está mais para o MEI do que para dentro da associação. A associação e cooperativa não recebe o MEI, que já é um CNPJ existente. Então, existe a política do MEI que atende ao individual. A gente só atende realmente aqueles que estão associados na associação ou na cooperativa. Márcia, essa lei que está regulamentando a profissão, haverá política de crédito, vai ter crédito, está na lei que haverá crédito e aperfeiçoamento para o artesão, como é a realidade? Sim, sim. A lei, ela atende a demanda exatamente de políticas para a Seguridade Social, como eu já falei, ela atende a questão da isenção fiscal e ela também vai ter acesso a créditos diferenciados. Hoje existe, a nossa lei, ela vai ser estudada porque ela só foi regulamentada, né? Mas ela ainda tem uma regulamentação a ser atendida, a ser melhorada e aprimorada. É aqui, um exemplo, a empregada doméstica foi, né, atendido pela lei, foi aprovada e agora foi regulamentada. Isso. É o mesmo processo. Então, isso vai ser melhorado e vai ser de acordo com a necessidade. Mas isso é 3 pontos que exatamente a Seguridade Social, a isenção fiscal de tributação e o crédito de acesso acesso ao crédito diferenciado também. Seria um crédito oficial, digamos assim. Exatamente, porque hoje existe o artesão rural. O artesão rural hoje ele tem um acesso ao crédito muito bom. Ele paga a previdência 3%. Por que não o artesão? Só atende ao rural? E cadê o urbano? A gente tem artesão maior no urbano do que no rural. E a lei engloba tudo isso? E a lei vai ter que englobar tudo isso, vai ter que fazer essa política diferenciada. Bom, vamos para o nosso segundo intervalo e nós voltamos daqui a 30 segundos falando sobre a profissão de artesão. Nós voltamos já já. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a profissão de artesão, com a presença de Márcia Oliveira, que é secretária da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Rio Grande do Norte, e ainda com a participação de José Rebouças, que é coordenador-geral do Sinteste. Rebouças começa perguntando. Márcia, além desse trabalho todo para aprovação da lei que regulamenta a profissão, vocês também têm uma intervenção junto à Câmara e através da Frente Parlamentar Mista em defesa do artesanato. Fala aí sobre essa frente, se essa frente trabalhou, foi importante, ajudou ou não? Essa frente ela foi criada ainda no início do governo Lula e estacionou. Então, quando foi esse ano, o ano passado, nós procuramos a senadora Fátima e pedimos para ela que ela deveria nos olhar com um olhar humano, né? Então, a gente mostrou para ela e ela chegou e disse que iria encampar essa luta e ia nos ajudar. Ela ganhou, tivemos com ela e ela sentou e disse, nós vamos fazer uma audiência pública, né, no Senado para rever essas situações.
E foi como nós fizemos a audiência pública em abril, tá? E foi um sucesso e isso deu gás à categoria, deu gás à Confederação Nacional dos Artesãos, né, que é em Brasília, sua sede, e a todo mundo que estava envolvido. Então, chamamos alguns deputados, o deputado Givaldo Vieira, que é do Espírito Santo, PT, porque o Espírito Santo é referência a nível de país, na sua essência do artesanato e dos apoios. Enquanto o ano passado, aliás, enquanto a gestão passada, que foi Casagrande, Renato Casagrande, deu o maior apoio, criou uma agência de desenvolvimento para atender o artesão, né? Então, foi quando o Estado se promoveu. Então, assim, o Givaldo era vice-prefeito e disse também que encamparia, seguraria a bandeira. E fizemos aquela reunião, nessa audiência, e saiu já com o início da frente parlamentar, onde temos parlamentares que se juntaram a nós, que a gente ficou até assim, muito agradecido também a Deus, porque muitos procuraram a gente fez um convite, foi aberto lá na Câmara, a gente fez um café da manhã, lançamos à frente, e muitos que passavam por ali, eu quero me juntar, eu quero estar. Então a gente hoje tem a maior frente parlamentar, que são 12 deputados, tá certo? Que se juntaram de diversos partidos, que se juntaram a essa luta. Então, nós temos a frente parlamentar, que o presidente é o Givaldo Vieira, do PT Espírito Santo. A senadora Fátima Bezerra é a vice-presidente, está na luta. E os outros são Helder Salomão, também do Espírito Santo, Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, PT também. Temos o Douglas Sintra, de Pernambuco, também que se aliou para a gente, né? E temos outro, Rony, também do Distrito Federal. E temos outros que realmente aqui... Mas, assim, a frente é uma frente forte que está conseguindo fazer com que as coisas aconteçam. E dentro dessa caminhada da PL, dentro da Câmara Federal, eles têm agido, eles têm enfrentado todas e barreiras, mas tem conseguido atender às nossas necessidades. O projeto de lei foi aprovado, digamos assim, e aí falta regulamentação. Não. O projeto saiu na última comissão, que foi CCJ, Sim. Comissão de Justiça, né? E agora foi o que sabemos, dia 2, é que ele foi encaminhado para a Casa Civil, que é onde vai ter chegado até a presidente para ser sancionado. E depois daí tem a regulamentação. Aí depois daí vai ser visto toda a questão da regulamentação. Aí que vai atender exatamente o que está dentro da lei. Vai ser adaptada, vai ser tirado, se for preciso tirar artigo, vai ser tirado, vai ser colocado outros artigos. É exatamente entendeu? Agora, assim, para essa nova batalha, como é que está se preparando a associação, a confederação? Exatamente, porque desde 89 para cá já é um pouquinho de tempo a ser aprovado. E assim, se não tiver o empenho das associações, da confederação, talvez entre numa gaveta também e fique parado para a regulamentação, como foram das empregadas domésticas. Demorou muito para se regulamentar. Como é que vocês estão se preparando para essa nova batalha? Não, mas a gente está se preparando assim. O Congresso amanhã, né, vai estar com suas propostas, né, a classe no dia 21, que é onde a classe está reunida para atender, para votar as suas propostas. E aí, depois disso, houve também na audiência pública, foi tirado também como indicação de Fátima Bezerra, uma conferência nacional para o próximo ano, onde a gente esteve com Miguel Rosseto, que antes de ser ministro agora do Trabalho, era da Casa Civil, da Secretaria, onde eles nos garantiu a conferência nacional para o próximo ano. Então, passou o Congresso, nós iremos agora à luta para a conferência exatamente atender, ver essas necessidades que a gente vai precisar dentro da lei. Rebus. Sobre o Congresso, que vai ter abertura amanhã, o que é que o artesão do Brasil inteiro espera desse Congresso? Sairá mais fortalecido? Sairá com propostas viáveis para serem implementadas? Qual a expectativa desse Congresso? E teve uma adesão o Congresso? O Congresso, ele é trabalhado a nível estadual. Tem os congressos estaduais que já foram todos feitos, né? Nós estamos com os 810 delegados prontos para chegar aqui
no estado do Rio Grande do Norte. Então a adesão Tá foi certo? boa. A adesão porque já é determinação 30 delegados por estado. Como o Congresso ele já determina através de um, né, de um regimento, então ele determina que é 30 delegados por estado. Então os 30 delegados por estado, todos os 27 estados estarão aqui dentro do Rio Grande do Norte, tá certo? Então houve adesão. E também estamos abrindo para ouvintes, os ouvintes do estado do Rio Grande do Norte e de Natal. Né? O artesão que queira participar amanhã do Congresso, ele vem, se inscreve como ouvinte, porque o Congresso é praticamente fechado. Isso aí já determinou 810 como delegados. Então, a gente não tem como entrar mais nesse assunto. Então, os outros que chegarem, que vierem, quiserem saber o que é que está acontecendo, eles vão vir como ouvintes. Mas a expectativa é muito grande, né? Porque esse vai ser um dos maiores congressos, principalmente um congresso onde nós vamos estar com uma classe política que está nos incentivando, que está nos apoiando. A frente parlamentar já foi confirmada. Nós estamos com o Paul Singe, que é o secretário nacional de Políticas da Economia Solidária, aonde a gente pretende que a secretaria para o artesanato vá para o Ministério do Trabalho. Tá certo? É uma pretensão nossa. E aí a gente tem alguns convidados que já foram confirmados, que está aqui na programação, e que a expectativa é essa, que a gente saia exatamente com proposta para levar para a conferência e atender a luta dos artesãos. Então, nós estamos a um minutinho para encerrar o nosso programa. Gostaria que a Márcia dissesse aí, conclamasse a categoria nesse trabalho que vocês estão fazendo, realmente a união para um trabalho seja bem feito. Bom, o que a gente espera, né, é que realmente o artesão, principalmente do Rio Grande do Norte, ele venha para o Congresso, ele esteja como ouvinte para entender o processo hoje dessa luta tão árdua que é, né, o Congresso Nacional dos Trabalhadores Artesãos. Mas eu quero dizer aqui que também, assim, a gente tem os apoios, a gente não está só. Nós temos os apoios do governo federal, através do Ministério do Turismo, através do Ministério do Trabalho. O governo do estado também está dando sua contribuição, mesmo está dando sua contribuição, está apoiando, tá certo? Então, assim, a gente tem outros pequenos apoios, mas eu quero dizer que todo mundo venha para saber, para entender qual é o nosso anseio. Não está sendo fácil para a gente que é aqui do Rio Grande do Norte coordenar esse congresso, né? Diante da conjuntura que está aí, né? Principalmente econômica. Mas nós vamos fazer o congresso vai acontecer, não é? Amanhã, 19 a 21, gostaria de que estão convidados a participar, tá? Então, a gente tem uma expectativa muito grande e gostaríamos de que o artesão participasse do congresso. Márcia Oliveira, que é secretária da Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigada a vocês por terem nos dado essa oportunidade, né, de mostrar a nossa luta, né, muito tempo. Vai ser um sucesso. Com certeza. José Rebouças, que é coordenador geral do Sinteste RN, obrigado pela sua presença também aqui no Diálogo Plural. O Sinteste agradece. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.